níquel, ele entrou nesse processo de estruturação, nesse manejo de estruturação, para mostrar que eu não terminava no R1. Ele tinha continuidade no R3, no R5.1 para enchimento, porque sem nitrogênio eu não tenho produção de proteína. Então a nodulação ela tinha que estar ativa até o final. Isso foi uma discussão que a gente tinha. Isso era uma discussão que a gente tem hoje. Então hoje, para mim, se você pensa em alguns nutrientes além do cobre, a questão do cobalto no níquel é fundamental para a estruturação. Porque o cobre é a lignificação, beleza, tem um processo de construção da parede secundária que vai inibir que a membrana cresça, mas eu também tenho que ter nitrogênio para poder construir essa questão de outras moléculas, inclusive lignina. Então eu tenho que ter lá a FBN sempre ativada. Então, para mim, a FBN, manutenção de bacheiro, ela é importante para a estruturação. Se eu chego no R1 e não tenho bacheiro, peraí, eu já tenho que cuidar com o que é que eu vou aplicar. Então lá o cara que está fazendo uma aplicação de V3, V4, V5, V6 e não tem mais bacheiro, ele tem que começar a ter cuidado, porque o estímulo que ele vai dar à planta vai ser prejudicial, porque a minha raiz, os meus rizóbios, eles não estão sendo alimentados da melhor forma possível. Isso pode prejudicar a minha produtividade. Então, esse processo ele é todo dependente de um sistema de base, onde a raiz, a FBN, é constituinte principal desse processo. Perfeito. E aí, Matheus, não sei assim, ó, mas veio na minha cabeça, Alisson, porque a gente, até você falou assim, a gente tem que pensar muito, que a ideia aqui de toda a nossa discussão, nosso podcast, é que as pessoas que estão assistindo ou escutando, elas comecem a entender ou a visualizar ou a perceber o quanto o processo, né, não é um produto, é um processo. E Alisson, aqui eu tenho um sentimento, e isso também eu acho que você tem, né, e a gente tem que deixar muito claro essa parte para as pessoas, é que a gente está falando de estruturação de plantas, mas a gente já falou de um monte de processo fisiológico dentro da planta. Mas talvez o recado aqui, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita, ontem no plantão de dúvidas, Matheus, assim, muita gente perguntando quando é que começa a fazer as coisas, quando é que faz, e eu quero te falar assim, bom, então vamos lá, se nós estamos preparando a nossa planta para o reprodutivo, a estruturação de plantas é um processo dentro desse processo para a gente chegar lá em alta produtividade. Mas daí, Alisson, a minha visão, né, e eu acho que eu gostaria que tu falasse sobre isso, é tipo, quando? Como é que a gente percebeu e tem feito os trabalhos que, aquela história, se nós temos que preparar nossa planta, não adianta nós ir no vestibular e nós estudar um dia antes. Né? A gente tem que vir estudando ao mesmo tempo. E eu acho que daí, eu gostaria que tu falasse assim, quando que é que a gente começa isso? Porque a gente percebe, então, que nós precisamos de FBN, nós precisamos de bacheiro saudável, nós precisamos de planta se defendendo sozinha, através das fitotoxinas e tal, de todo o sistema imunológico dela, natural. Quando assim, a gente tem que realmente começar lá no iniciozinho, assim, como é que é o teu pensamento sobre isso? Isso aí, Leandro, acho que já está bem nítido para todo mundo que não adianta começar a casa do meio para frente, então você começa a casa do alicerce. Para mim, a questão fundamental hoje é começar desde do V0, ali V2, V3, já aplicações. Isso é uma discussão que a gente sempre teve. E por que começar antes? Porque o direcionamento está ali. A partir dali que começa a direcionar a planta. Se eu vou direcionar ela lá na frente, eu já perdi uma fase ali que eu poderia estar direcionando toda essa produção de fotossíntese, toda essa produção, essa nutrição que eu enviei, para a parte de estruturação, para o sistema radicular. Então, eu tenho que produzir algumas substâncias como flavonoides que vão atuar na questão da estruturação, que vai fazer parte da quimiotaxia, que vai fazer parte da FBN, principalmente da FBN, que vai ajudar no cobalto níquel. Então, essa produção ela tem que ser desde o início. Se eu coloco isso lá na frente, eu já perdi a FBN. A FBN já podia ter sido estimulada anteriormente. Então a gente tem que pensar nisso. Existem as condições climáticas que podem impedir você de fazer uma coisa ou outra antecipada, mas isso aí mesmo, a questão de antecipação, por exemplo, de previsões, estão ajudando muito. Ano passado a gente conseguiu, vai chover próxima semana, vamos antecipar. A gente nunca retardou nada. Quando a gente retardou, a gente perdeu. Isso aí foi nítido. Então, quando a gente conseguiu antecipar todo o processo, a gente começou a ganhar as coisas. Por quê? Porque essa antecipação era como se estivesse dando um estímulo à planta. Olha, você tem que já direcionar isso aqui. E ela chegava por um processo ali de 10, 15, 20 dias de seca e já conseguia se passar tranquilamente. Então, esse direcionamento inicial ele foi muito interessante, porque a gente começou um trabalho muito tempo atrás e passou 30 dias sem chover lá na sua área, né? E que você fazia esses vídeos diariamente me passando, mas Alisson, como é que pode estar acontecendo? Aí o Leandro começou a fazer esses vídeos, né? Eu digo, 30 dias sem chover, a planta com bacheiro, com essas condições é difícil. Então, a gente percebeu ali que antecipar, fazer o trabalho antes, não é fazer o trabalho antes, fazer o trabalho na hora certa, né? Exato.
fazer o trabalho na hora certa que tinha que ser feito. E a gente começava a pensar isso. E fora que as variedades hoje, elas começam a florar às vezes no V6 e V7. Antes a gente tinha 8349, que era lá no R1 mesmo. 45 dias. 45 dias. Então, assim, hoje a gente tem variedades florando bem mais cedo. Então, esse processo tem que ser do início, ali V2, VT. Eu tenho que pensar, na verdade, na semente, né? No TS que eu vou fazer, eu já tenho que pensar nisso. Alimentação da questão dos isóbios, para ter uma FBN boa, uma germinação, emergência e stand inicial de plantas. A partir daí, V2, V3 já começar o trabalho de estruturação, de manejo de estruturação. Até ia falar até um pouquinho antes, na física, química, biologia de solo, implantação da cultura. Mas a ideia... Porque, beleza, o start, a ativação da estruturação começa no V0, vamos falar assim. Na semente mesmo, no TS. E hoje eu acho que assim, com isso que o Alisson fala, e eu acho que a gente tem que, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, assim, aquela história, vamos determinar, né? Porque às vezes, Alisson, assim, tem duas coisas que eu tirei do que tu falou agora para mim. Vamos lá, primeiro nós temos que ir no máximo V2. Tu falou, né? V2, V3, e outra, a gente tem que linkar, não, eu quero uma lavoura de 100 sacas, ou quero uma lavoura de 70. Tem que pensar nisso, Mas se tu quer uma lavoura de 100 sacas, né, você explicou antes muito bem que tem que fazer todo um processo na parte vegetativa para chegar na reprodutiva. Então a gente tem que começar cedo. Né? A gente não pode alimentar o bebê depois de um mês, não. Né? Tem que começar a mamar quando nasce. Exatamente. Então vamos pensar assim, vamos lá, no V2. Mas tem um outro negócio que eu achei legal que tu falou ali agora, né, que eu acho que para estimular, Matheus, é o seguinte, né? E eu acho que isso vem do algodão e acho que da fruticultura antes, Malisson. Né? E talvez você colocar um pouquinho mais a fundo para as pessoas. Tu viu que tu falou assim, peraí, nós temos que ver, vai chover, não vai chover? Então nós temos que aliar, né, o que a gente tem de informação, porque não tem receita de bolo. Alisson, acho que é isso que eu aprendi contigo, algumas coisas nesse sentido, e que eu vejo que nós temos que falar para as pessoas que não é fácil soja. Não é brincadeira soja de 100 saca, não é assim, não. Soja de 50 com toda a modéstia e sem prepotência nenhuma. Se chover mais ou menos bem, tu faz qualquer coisa que tu produz. Tá? Mas vamos lá, nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo podcast, nós estamos para produzir altas produtividades. O que é alta produtividade? Pelo menos acima de 80. Né? E estamos falando de 100, 120. Então, talvez agora um negócio talvez não técnico, Alisson, mas uma dica para as pessoas, um norte. Tia, vamos lá, a gente tem que entender o ambiente e daí a gente pegar todas essas informações que a gente tem de clima. Hoje a gente tem estação meteorológica, o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui 15 dias. Então você entende também que a gente, sabendo disso, a gente tem hoje alternativa sim de a gente antecipar algumas coisas, ou preparar a planta para que ela, sei lá, vamos pensar assim, se defenda melhor, né, ou não tenha tanto prejuízo assim, se realmente vier a acontecer algum evento climático ou qualquer coisa assim? Leandro, Matheus, eu vou falar para vocês. Eu acho que não só é importante, mas é primordial hoje a questão das previsões climáticas e até para a gente ter um norte. Então, a gente hoje tem uma cultura que está no campo que às vezes ela está retardando o crescimento dela por falta de luminosidade, excesso de chuva. E assim, quais os nutrientes que eu vou trabalhar para que eu possa ter... Passou 2, 3 dias, vai ter 2, 3 dias ali que eu vou poder aplicar. Isso aconteceu muito ano passado. E a gente antecipou as aplicações, vamos colocar 2, 3 dias para poder isso aí dar um norte. Então a gente conseguiu fazer a aplicação, conseguiu fazer com que a planta desenvolvesse melhor, com a aplicação já pensando que ainda ia continuar nublado. Então isso aí é muito importante. Por exemplo, daqui a 10 dias eu vou ter seca, então eu já vou trabalhando a planta para isso. Se você gostou do conteúdo e acredita que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clique agora no botão compartilhar e encaminhe esse vídeo para alguém que vai se beneficiar desse assunto.